As pessoas me perguntam o seguinte: como que eu hoje invisto no Brasil para me proteger de um eventualmente risco aí que a gente não está vendo, né, de estorno fiscal, um governo descontrolado? Quais são as classes de ativo que hoje um brasileiro, né, que tem sua poupança aqui no Brasil, como que ele pode investir para se proteger? Quais são os hedges para uma eventual catástrofe aí do ponto de vista de o governo começar a fazer muita besteira, gastar muito, né? A gente já teve episódios assim. Então, se volta lá na época do governo Dilma, a Selic chegou a 14,25%. A gente teve inflação em 2015 acima de 10%. E era muito mais difícil lá atrás se proteger em comparação a hoje, porque hoje já há instrumentos que são melhores. Então, se realmente a gente começar a ver uma parte fiscal indo muito mal, ou seja, um excesso de gastos frente à arrecadação, isso vai ter que sair de algum lugar. E aí vai acabar, por exemplo, em mais dívida. Então, a gente vai ver crescimento de dívida pública, essa dívida vai estar aumentando em relação ao PIB. Quando isso acontece, os investidores eles vão pedir um prêmio de risco maior. Não vou aceitar financiar a dívida brasileira por juros mais baixos. Então, o que você tem na ponta longa, aqueles títulos públicos que você pensar, no final vão me pagar o prometido. Mas se o final é lá em 2045, você vai ver que você pode perder 20%, 30%, 40% por conta de marcação a mercado. Então, eu evitaria alongar nesses títulos longos. Eu teria títulos mais curtos, muito mais peso em Selic, né, pós-fixado, e indexados à inflação de curto prazo, por exemplo, um IMAB5, um ETF desses na carteira, porque ele até vai sofrer um pouquinho, mas já tem reposição da inflação, então ele vai continuar a sua trajetória. Na parte de renda variável, se a gente tem paciência e compra aquelas empresas que estão mais próximas de um preço interessante, essas empresas elas têm uma capacidade de reajustar preços muitas vezes. A minha tese principal em ações é de comprar empresas que enfrentam pouca competição. Então, eu gosto de empresas de saneamento, eu gosto de empresa elétrica, porque são empresas que são largadas em bolsa. Elas negociam muitas vezes abaixo do valor patrimonial, negociam relações de preço-lucro muito baixo, preço-EBITDA muito baixo. Então, dá para pegar empresa sim. Agora, você vai ter que ter paciência, porque você não vai ver o preço disparando ao longo do tempo. Mas dá para ter uma posição em renda variável, só que não seria uma posição tão grande.